Vamos fazer uma boa confissão? Levante suas mãos. Diga obrigada, Jesus, pelo teu nome, que me faz mais que vencedora, plena no meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu confio no teu nome, Jesus. Eu confio na tua palavra, Deus. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço aí em alguém que está do seu lado e pode sentar. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Coisa boa estar aqui com vocês. Quantas mulheres bonitas. Eu me chamo Carol, né? E estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que o Senhor vem trabalhando, vem tratando no meu coração, né? Mas antes da gente iniciar, efetivamente, eu queria agradecer. Realmente não é clichê, mas é uma honra estar aqui, Letícia, Lelê, né? É uma honra poder estar aqui. Eu e meu esposo, nós servíamos com Letícia e pastor Breno lá na Juve sede, lá na sede em Aracaju. Nós éramos desde aquela época e a gente foi vendo como o Senhor nos expandiu para tantas coisas e para tantos lugares diferentes, né? E a gente vê mesmo a graça do Senhor operando em cada estação, em cada fase. E a gente se alegra muito com a vida deles, com essa igreja, com tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês, na vida deles. Amém? Honrem seus pastores, eles são uma bênção. Amém? Queria agradecer, tem minhas amigas e colegas da Escola de Ministros também, né? Meire e Yara, que eu sei que foi uma conexão abençoada que Deus promoveu para esse tempo. Agradecer a Marina também, minha amiga, minha companheira de jornada. Oi, aí foi para a gente acordar, viu? A gente traz para vocês um abraço das irmãs estancianas, tá certo? Sintam-se abraçadas. A Igreja de Estância ama essa igreja. Amém? Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre expandir. Quando eu falo em expandir, o que é que vem à sua memória? O que é que vocês pensam? Quando eu falo em expansão, expandir. O quê? Uma tenda bem grande, né? Alargar as tendas, né? Mas, então, eu queria trazer alguns conceitos para a gente caminhar em cima disso. Olha só. Expandir quer dizer tornar-se amplo, alargar, estender, dilatar. Também pode ser usada no sentido de crescimento e progresso, inflar. Então, imagine que expandir é aumentar, tá certo? E quando essa palavra veio ao meu coração, enquanto eu orava por esse momento aqui, o Senhor me trouxe a ilustração dos pulmões. Todo mundo tem pelo menos 2 pulmões, né? Então, nós temos pulmões. E veja só, vamos ver algumas curiosidades sobre o pulmão e vamos ver o que é que isso tem relação conosco, como mulheres capacitadas e habilitadas por Deus. Os pulmões, ele tem a função principal de fazer a troca gasosa. Nós só respiramos porque o pulmão nos dá essa capacidade. Sabia disso? Sabia, né? Então, olha só como a respiração é perfeita. A gente inspira oxigênio do ar e lá dentro dos nossos pulmões, esse oxigênio vai para o sangue e, na mesma hora, ele retira o gás carbônico, que é um agente tóxico no nosso organismo, e a gente bota para fora na expiração. Então, vamos fazer esse exercício? Inspire aí. Então, eu inspirei oxigênio e eu expirei gás carbônico. Mas a gente faz isso tão naturalmente, né? Ninguém respirando fica pensando, eu estou inspirando, estou expirando. Né? A gente não faz isso, isso já faz parte de nós. Mas a respiração, ela é perfeita. E eu queria destacar com vocês 2 pontos importantes dessa ilustração para que você comece a se enxergar nela. Veja só. Sabia que a primeira coisa, para o pulmão cumprir o seu propósito, qual é o propósito do pulmão? A troca gasosa, não é isso?
para ele cumprir o seu propósito, primeiro ele precisa se expandir. Lembra que nós falamos sobre expandir-se? Então, para que o pulmão cumpra o seu propósito de fazer essa troca gasosa perfeita, ele tem que aumentar a sua capacidade. Percebe que quando a gente inspira, o nosso tórax aumenta, e quando a gente expira, ele diminui. Essa amplitude, esse aumento, esse inflar, faz com que o propósito pleno do pulmão seja cumprido. E sabe que assim como o nosso pulmão, Deus também quer fazer em nós como mulheres. Ele quer nos expandir, para que a gente cumpra plenamente esse propósito que Ele preparou para cada um de nós. Sabe que expandir, às vezes, não é tão confortável. Vou avisando, né? Sair dessa zona de conforto. Tanto é que quando algumas pessoas são acometidas com sintomas, né, gripal ou alguma coisa do tipo, que a respiração fica comprometida, exige um esforço maior para expandir, não é? E é por isso que tem os diagnósticos de cansaço e tudo mais. Então, para que o pulmão cumpra a sua capacidade plena, assim como cada uma de nós, para que a gente cumpra a nossa capacidade plena em Deus, a gente precisa se expandir, alargar, aumentar. Mas como assim, Carol? Aumentar a nossa visão, ampliar a nossa visão sobre nós mesmas, sobre as circunstâncias à nossa volta, sabe? Ampliar a nossa fé, ampliar a nossa voz, alargar as nossas tendas, muitas vezes, para que a gente cumpra a plenitude da vontade de Deus nessa terra. Amém? Sabe? E a gente precisa parar de minimizar ou limitar a nossa vida a tarefas naturais. Diga assim, eu não sou natural. Sabe? E mais para frente a gente vai ver como grandes mulheres na Bíblia cumpriram o seu propósito em diversas situações, de diversas formas, mas não com limitações naturais, confiando nessa capacidade, nesse propósito que Deus deu a cada uma de nós. Amém? E o segundo aspecto do pulmão é que ele é um agente transformador. Qual é a função dele? Trocar gás carbônico por oxigênio. Diga assim, eu sou um agente de transformação. Imagine aí qual é o seu cenário. Cada uma tem um cenário diferente de vida, não é isso? Aonde nós estivermos, nós temos a capacidade de transformar o nosso ambiente. Existe capacidade suficiente de Deus em nós para transformar o ambiente do nosso trabalho, para transformar o nosso casamento, para transformar a universidade, para transformar o colégio, para transformar, para ser um agente de transformação na vida dos nossos filhos. Aonde as nossas mãos puderem tocar, a gente consegue transformar pelo poder do Espírito. Amém? Sabe, a mulher virtuosa, relatada lá no livro de Provérbios, capítulo 31. Quem já leu esse capítulo? Sobre a mulher virtuosa. Ela é descrita como alguém de grande valor, transformando o ambiente à sua volta. Essa mulher de Provérbios 31, ela era capaz de gerir negócios, de levantar recursos para ajudar na sua casa, de cuidar da sua casa e da sua família, de liderar e ensinar, de doar e ser generosa, tudo em harmonia com os princípios divinos. E essa mesma capacidade Deus já nos deu. Amém? Eu queria abrir com vocês lá em 2 Coríntios. Abra aí na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 5. Chegaram lá? Quem chegou, diga, eu sou plena. Algumas, né? Quem for chegando, diz de novo, eu sou plena. Amém. Vou ler. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Diga, a minha capacidade vem de Deus.
Sabe, e aqui o apóstolo Paulo ele estava falando sobre operar no ministério do Espírito Santo. E a gente precisa dessa capacidade para a gente ser uma agente transformadora no ambiente em que a gente está inserida. Amém? Da mesma forma que o pulmão ele tem uma capacidade, que a gente chama de capacidade pulmonar. Né? Como eu falei antes, quando essa capacidade pulmonar ela está comprometida, o seu propósito, o pulmão do propósito também fica comprometido. E é por isso que Deus deixou na sua palavra, ei, não é na sua capacidade. Eu lhe dou uma capacidade que faz com que você expanda, alargue, né? Aumente, infle, de tal forma que você cumpra o seu propósito pleno. Amém? Sabe, amadas, ansiedade, depressão, preocupação não pode nos parar, porque nós temos um Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que aumenta a nossa capacidade, que alarga a nossa capacidade, que aumenta a nossa visão, nos faz enxergar além dos problemas, adiante dos problemas, sabe? Ele alarga a nossa capacidade. Eu sei que muitas de vocês aqui, e até eu mesma, por experiência própria, tem momentos em que a gente diz assim, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Mas o Espírito Santo vai lá e diz, ei, tem uma capacidade que eu mesmo dou. E aí a gente consegue transpor aquele monte. Amém? Você já passou por situações assim? Em que você vê e você olha para trás e diz assim, só pode ter sido Deus. Amém? Então, Deus, Ele quer fazer isso sempre. Esteja pronta para sair da sua zona de conforto. Esteja pronta para expandir a sua visão, para alargar a sua fé. Amém? Aleluia, glória a Deus. E a gente vai ver, a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia e nós vamos ver a história de 4 mulheres que nos trazem inspirações sobre essa expansão. 2 solteiras e 2 casadas, certo? Quantas solteiras nós temos aqui? Olha, e as casadas? A maioria, né? Mas olha só, então nós vamos aprender com essas mulheres da Bíblia. E a primeira delas é a rainha Esté. Quem não conhece a história da rainha Esté? Então, acho que todas conhecem, né? Glória a Deus. A gente vai falar, eu não vou me deter a detalhes, mas a gente vai tirar alguns ensinamentos sobre essa visão de expansão na vida de Esté. Amém? A Bíblia fala de forma resumida que Esté era uma jovem solteira, frisa que ela era bonita, inteligente, sensata e corajosa. Olha quantas qualidades maravilhosas, né? Que todo mundo quer ter. Então, Esté era uma jovem judia, órfã de pai e mãe. Olha o cenário da vida de Esté. Uma jovem judia, órfã de pai e mãe, que foi criada pelo seu tio. E aí, lá, o rei Assuero, né, que era o rei da Pérsia, ele destituiu a antiga rainha e ele resolveu fazer um concurso, naquela época, como se fosse um concurso de beleza, para escolher, dentre algumas jovens, aquela que poderia assumir a posição de rainha da Pérsia. E aí Esté estava lá no meio delas, né? Só que a Bíblia ela enfatiza em muitos... se a gente abrir lá no livro de Esté, no capítulo 2, versículos 7 e 17, a Bíblia descreve a rainha Esté como uma mulher muito bonita fisicamente. Então, beleza não é um problema para a mulher de Deus. Amém? Sabe que a gente ser bonita, a gente se vestir bem, a gente ter uma boa apresentação, não é problema nenhum para Deus agir e fazer através de nós. Pelo contrário, a nossa beleza, o nosso portar, o nosso vestir, precisam refletir a glória de Deus. Amém? Como mulheres valorosas, mulheres virtuosas, mulheres que inspiram outras e que são plenas no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Amém? E aí, depois desse concurso, né, de beleza, na verdade, a sua beleza chamou a atenção de todos, inclusive do rei Assuero, que escolheu Esté como rainha de todo o Império Persa, dentre muitas jovens. Olha como Deus expande as nossas expectativas e a nossa visão para alcançar um propósito.
E é sobre isso que eu queria chamar a atenção na história de Esté. Esté saiu de um cenário de uma menina órfã, desconhecida, para a rainha do Império Persa. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito através da vida dela. E qual foi o canal de acesso para isso? Diga a sua beleza. Então, Deus, ele não tem uma forma de agir para todas. Deus não age de igual modo para todas. Sabe que existem propósitos para a sua vida que não vai ter para a minha. Amém? Você vai ter acessos que eu não tenho. Amém? Você vai alcançar pessoas e lugares que eu não alcançarei. Porque o propósito para a sua vida, Deus confiou a você. Amém? Aleluia. E Estela foi expandida na sua expectativa e na sua visão sobre o futuro. Deus cuidou de Esté, guiou seus passos e usou a vida dela como um instrumento para salvar um povo inteiro. Esté foi usada para livrar o seu povo, os israelitas, do extermínio. Né? E lá no capítulo 4, versículo 14... eu queria que vocês abrissem lá. Esté, capítulo 4, versículo 14. A Bíblia fala assim, ó. Aqui é o tio de Esté falando com ela. Porque se você ficar calada agora, né, quando os judeus foram ameaçados, e aí ele responde para ela: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para um tempo como este, que você foi elevada à condição de rainha. Então, Esté, ela tinha o tempo todo consciência de que Deus tinha um propósito para a vida dela, e que através dela, Deus queria agir em algum momento. Amém? Então, a gente precisa ter essa consciência o tempo todo. Se eu estou no trabalho, se eu estou cuidando da casa, se eu estou conversando com amiga, se eu estou na faculdade, se eu ainda estou no ensino médio, aonde eu estiver, se eu estiver fazendo compras, eu preciso ter a consciência de que eu sou carregadora da glória de Deus. Esté não tinha esse privilégio, porque ela ainda estava na velha aliança, mas nós temos esse privilégio de carregarmos a própria glória de Deus dentro de nós, para que a gente seja uma agente de transformação no nosso ambiente. Lembra o exemplo do pulmão? Para que a gente cumpra o nosso propósito nessa terra. Amém? E essa reviravolta na vida de Esté, como eu falei, foi para Deus o tempo todo, estava demonstrando o seu poder em transformar destinos para cumprir um propósito. Amém? Você está preparada para expandir a sua capacidade, para aumentar a sua visão, sabendo que Deus pode contar com a sua vida? Aleluia! Mantenha aí em Esté capítulo 4, que nós vamos observar outros pontos. E eu queria observar com vocês 4 pontos importantes nisso. Primeiro, que Deus guia o nosso presente pensando no nosso futuro. Amém? E aí é como eu falei sobre a questão dos acessos. Existem acessos que nós teremos, que a gente precisa o tempo todo estar sabendo. O Senhor está abrindo essa porta, porque existe um propósito para isso. Amém? E eu não posso, nós como mulheres plenas, não podemos perder a nossa convicção de que Deus conta conosco. Sabe que Esté, ela teve coragem e fé diante do desafio de enfrentar o rei Assuero, porque ela correspondeu a um chamado de Deus. Amém? Então, diga assim: eu obedeço e sou sensível à voz do Espírito. Essa obediência e essa sensibilidade à voz do Espírito nos leva a caminhos hoje que repercutirão no nosso futuro. Amém? Sabe, o tempo todo as nossas decisões agora, elas refletem e impactam no nosso futuro, no nosso amanhã. Amém? Então, a gente precisa ter a consciência de quais são as nossas escolhas, quais são as nossas portas, quais são os nossos acessos. Amém? Outra coisa na vida de Esté, a força da humildade e da sabedoria dela.
ela era bela, mas sabe que o acesso que ela teve por causa da beleza não corrompeu seu coração. Esther se manteve firme no propósito. Firme no propósito. E aí eu queria ler com vocês o restante, que a gente começou no versículo 14, vamos ler até o 17. Vou continuar do 15, tá bom? Esther, capítulo 4, versículo 15. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta. Depois que Mordecai falou aquilo para Esther, né? Ela mandou a resposta para ele. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Esther estava o tempo todo convencida e sabendo que ela estava naquele acesso para um propósito. Amém? Então, em nenhum momento ela se corrompeu. Sabe, a Bíblia fala que ela passou 1 ano se preparando para chegar na presença do rei. Imagine quanta coisa tinha naquele palácio, né? Quantas festas, mas Esther se manteve convicta de que ela estava ali, expandindo a sua visão. Sei lá, eu fico aqui imaginando que talvez Esther, da realidade que ela saiu, em alguns momentos ela parou, olhou assim e disse assim, meu Deus, você me trouxe aqui? Né? Imagina o esposo de Esther se ver em um palácio, na posição de rainha, saindo de onde ela saiu. Mas em nenhum momento isso corrompeu o seu coração. Deus conseguiu expandir a sua capacidade para que ela cumprisse um propósito, assim como cada uma de nós. Amém? Vamos agora para a segunda mulher da Bíblia. Nós vamos ver um pouquinho sobre qual foi a expansão de Raabe. Alguém já ouviu a história? Quem não conhece a história de Raabe? Todas? Eita, coisa linda. Todo mundo já ouviu falar sobre Raabe, né? Maravilha. Então, eu vou falar a história dela também bem rápido para a gente tirar só alguns aprendizados. A Bíblia fala que Raabe foi corajosa e salvou a sua família, porque creu em Deus. Raabe também era solteira. E a Bíblia fala no livro de Josué, capítulo 2 e capítulo 6, são os 2 capítulos que falam da história de Raabe, que ela era uma prostituta em Jericó. Mas, na ocasião, né, Josué tinha enviado... Josué era o líder do povo de Israel, e ele tinha enviado 2 espias para observar e possuir a cidade fortificada de Jericó. Essa história aqui é aquela da musiquinha que a gente canta para as crianças, né? Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Então, nessa ocasião, Raabe foi a mulher que abrigou os espias do povo de Israel para que eles conseguissem olhar a terra. Mas Raabe, ela não era judia, pelo contrário, ela tinha outros deuses, né, os deuses cananeus, ela tinha um outro rei, ela tinha um outro povo. Mas olha que interessante, abra lá sua Bíblia em Josué, capítulo 2, versículo 9 a 11. Raabe resolveu crer no Deus de Israel, por tudo que ela ouviu falar a respeito dele. Sabe, muitas vezes... Vamos ler, capítulo 2, versículo 9 a 11. E lhes disse, Raabe falando para os espias, bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores de Jericó estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Sabe, Raabe, ela tinha uma história nada a ver com o povo judeu, com o povo de Israel. Mas diga assim, ela ouviu falar sobre Deus.
Sabe, muitas vezes existem muitas mulheres com passados tão destroçados, com passados que trazem um peso de culpa tão grande. Mas ouvir falar sobre Deus, e eu e você podemos ser esse instrumento para outras mulheres. Amém? Ouvir falar sobre Deus, dar para essas mulheres uma nova oportunidade de vida. Amém? Sabe, Raabe, ela foi expandida na sua fé e coragem para mudar o rumo da sua vida por uma decisão acertada. Ela tinha a opção de denunciar aqueles espias? Tinha, né? De chegar lá e dizer, eles estão aqui, ó, soldados, venham. Não. Mas porque ela ouviu falar a respeito do que o Deus do povo dele estava fazendo no deserto. Ela, então, creu. E, por causa disso, ela disse, essa é a minha hora. Essa é a minha vez. Eu preciso me expandir, alargar a minha visão. Eu preciso conseguir enxergar além dessa circunstância para que eu tenha salvação na minha vida e na minha família. Amém? E Raabe só conseguiu realmente salvar a sua família, porque ela conseguiu alargar a sua visão, alargar a sua fé e dizer, essa é a minha vez, agora é a minha hora, eu preciso agarrar essa chance. Amém? E aí ela foi lá e disse, não, eu vou ajudar vocês. Em consequência disso, eu quero que vocês cumpram a palavra de salvar a minha família. E a Bíblia fala que assim eles fizeram. E olha a recompensa de Raabe. A Bíblia diz, ela é mencionada como parte da genealogia de Jesus Cristo, né? Raabe, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, diz que ela casou com Salmão, com quem teve Boaz, que foi o futuro marido de Ruth e avô de Davi. E ela é citada, o nome dela é citado. E em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, a Bíblia também fala, pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Ela é lembrada na galeria da fé. Então, a fé para ela realmente foi uma mudança de chave. Amém? Uma mudança de vida. Mas será que foi confortável para Raabe conduzir toda essa situação? Não. Foi desafio? Foi. Muitos desafios a gente vai enfrentar. Mas vai ser um momento decisivo na nossa vida. A gente precisa estar sensível e enxergar. Essa é a minha vez. Essa é a minha hora. Essa é a minha oportunidade. Eu preciso alargar a minha visão. Eu preciso enxergar além dessa circunstância. Esse aqui não é o meu fim. Aquele poderia ter sido o fim de Raabe, ser destruída junto com Jericó. Mas ela disse, esse não é o meu fim. Ei, existe além. Existe uma outra vida. Existe uma oportunidade. Amém. E aí ela conseguiu mudar completamente a sua vida. Ter o seu futuro transformado, ter a sua família salva. Porque ela expandiu a sua visão e a sua fé. Amém. Aleluia. A terceira mulher que nós vamos falar é sobre Abigail. E a Abigail era uma esposa, né? Ela era casada, era uma esposa sábia, inteligente e pacificadora. Vocês também já conhecem a história de Abigail? Olha, que legal. Vamos ver quais são os ensinamentos da vida de Abigail para nós. Está lá no livro de 1 Samuel. Capítulo 25. Abigail era a esposa de Nabal, né? A Bíblia fala bem claramente que ele era um homem rude e mau, né? Imagine a situação de Abigail com um homem desse. Só Jesus na causa. A Bíblia é bem clara em falar sobre ele. Imagina o desafio das esposas. Eu sei que cada uma aqui tem uma situação. E, de repente, se na história de Abigail você se vê, há esperança para você. Amém? A sabedoria de Deus, a condução do Espírito Santo pode nos fazer frutificar em meio a essa circunstância. Amém? E aí, na história de Abigail, fala, como vocês já conhecem, eu vou resumir, que a ignorância de Nabal quase levou sua família ao extermínio, né?
ele era tão gente ruim, na nossa linguagem, tão gente ruim, que mesmo Davi e os seus homens tendo ajudado ele, quando Davi foi pedir ajuda para ele, ele disse, quem é esse Davi? E eu vou lá dar minha comida para esse homem que eu nem conheço? Imagine Davi ouvir um recado desse, né? Quando os homens dele voltaram e deram esse recado, eu imagino que ele deve ter ficado tão furioso, que ele, peraí, vamos aqui, se armem até os dentes, que eu vou lá exterminar tudo que esse homem tem. Diga, mas por causa de uma mulher. Amém. Por causa de uma esposa sábia, inteligente, pacificadora. Amém. Sabe que a nossa função como esposa, muitas vezes não, todas as vezes, é abrandar a situação. Nós não somos daquelas que fomentam a confusão. Amém? Diga, eu sou pacificadora no meu lar. Amém? A sabedoria de Deus está em nós. E a gente pode ser como Abigail. Quando Abigail viu a situação, ela disse, não, eu não posso fazer isso. Peraí. E aí ela organizou mantimentos, organizou as comidas, né? A Bíblia fala que ela organizou as coisas. E mesmo sem falar para Nabal, ela disse, eu vou resolver essa situação. Mesmo nosso marido sendo o cabeça do lar, vai ter momentos em que a gente precisa ter essa sensibilidade, essa capacidade feminina para ir resolvendo algumas coisas. Amém? Debaixo da submissão do Espírito Santo, debaixo da submissão de Deus. E a gente vai e socorre. Mas, principalmente, expandir a nossa sabedoria, a nossa longanimidade e o nosso amor. Sabe? Tem momentos que não só em relação ao nosso cônjuge, mas às vezes em relação a um colega de trabalho, né? Em relação a um irmão da igreja. A gente precisa expandir o nosso amor, expandir a nossa longanimidade. Dizer assim, a pacificação está em mim. Eu sou sábia, eu sou pacificadora. Amém? Porque essa capacidade Deus já me deu. Amém? E Abigail foi assim. Ela foi, vamos ler lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Versículo 3. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Diga. E lá no versículo 35, vamos ver o resultado da expansão de Abigail. Depois que ela interviu com Davi, né? A Bíblia diz, versículo 35, então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse, volte em paz para a sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao que você me falou e atendi ao seu pedido. Aleluia. Abigail, ela tinha desafios diários, ela não teve só esse desafio específico, porque estar casado com um homem rude e mau, eu acho que era desafio todo dia, minha irmã. Todo dia era vencendo, era se expandindo mais um pouquinho, alargando mais um pouquinho, vencendo mais um pouquinho, não é? Então, não foi só essa, a Bíblia traz esse relato, mas eu acredito que no dia a dia de Abigail, cada dia mais, ela tinha que alargar mais um pouquinho. Amém? E olha só que legal. Ela fez isso para proteger a sua família, mas ela ainda foi boca de Deus para Davi. Porque quando ela fez a justificativa para Davi, ela lembrou a ele, ela trouxe a consciência para Davi, de que o chamado dele, que o seu chamado não devia ter sangue de inocentes. E se a gente for ler mais para frente, no capítulo 25 de 1 Samuel, Davi, ele lembra sobre isso. Que o chamado que ele tinha, porque nessa época ele ainda não era rei, mas ele ia se tornar rei, né?
E mais para frente, quando a Bíblia fala sobre a perseguição de Saul contra ele, ele mesmo se lembra de que o chamado que Deus tinha para ele não poderia ter nas suas mãos sangue de inocente. Então, Abigail, além de ter feito tudo aquilo para salvar a sua família, ainda foi boca de Deus na vida dele. Ei, não se meta com isso não. Você não vai ter nas suas mãos o sangue de inocentes. Amém? Quanta sabedoria nessa mulher, sabe? E a Bíblia fala justamente sobre isso na vida dela. E eu sei que há homens insensatos como Nabal, né? Talvez existam maridos aqui, inclusive, insensatos como Nabal, não cristãos ainda, que não são tementes a Deus ainda, né? Mas a sabedoria de uma mulher de Deus é quem traz convencimento para o seu marido. A sabedoria, a expansão na sabedoria, no amor, na longanimidade. Acolhe o seu marido, porque o amor de Deus é quem constrange. Então, o Senhor nos ensina a amar tanto que o nosso marido, o nosso não, o de alguém pode ser constrangido a se voltar para Cristo por causa de uma mulher sábia. Amém? Então, diga, eu sou sábia. Eu sou pacificadora. E se de repente você não tem um marido se, glória a Deus, você não tiver um marido nessa condição, o Senhor expande essa capacidade para você lidar no dia a dia. Às vezes com um cliente, com um patrão, né? Não tem uns patrões assim, né? Meio como Nabal. Tem por aí, né? Às vezes com seu chefe, um colega de trabalho, com qualquer pessoa que vier nessa característica. Você vai se lembrar de Abigail. Tá certo? Você diga assim, Senhor, alargue aí. Alargue, me expanda. Eu quero enxergar como o Senhor vê. Eu quero ampliar a minha visão. Me mostra aí qual é o propósito que o Senhor quer de mim nessa situação. Amém? Porque existe vitória para nós, como mulheres sábias, sempre pacificadoras, sempre escolhendo o amor e a longanimidade. Amém? Aleluia, glória a Deus. E a última mulher é no Novo Testamento. Nós vimos aqui a realidade recapitulando, nós vimos a realidade de Esté, uma mulher solteira e já temente a Deus. Nós vimos a realidade de Raabe, uma mulher solteira, mas que não conhecia a Deus. Nós vimos a realidade de Abigail, uma mulher casada, mas que já era temente a Deus com o marido, não com o marido incrédulo, né? E agora nós vamos ver a vida de Priscila, já no Novo Testamento, que era uma mulher crente com o marido crente. Aleluia, glória a Deus. Amém. Priscila, ela era cooperadora, líder na igreja e com um chamado bem expressivo. Vocês lembram de Priscila? Priscila e Áquila? Né, que o apóstolo Paulo fala, foi um casal que ajudou muito na consolidação do chamado do apóstolo Paulo. E está lá em Romanos, capítulo 16. Então, mesmo assim, Deus vai querer que a gente expanda a nossa visão de futuro. Mesmo que a gente não tenha uma história como a de Esther, uma história como a de Raabe, de Abigail, mesmo que o nosso cenário seja totalmente favorável a crescer em Deus. Mas, mesmo assim, ainda existe mais de Deus para nós. Amém? Você é crente, seu marido é crente, sua casa é uma bênção. Diga, existe mais. Amém? Existe mais, porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre faz além das nossas expectativas. Ele sempre tem mais para nós, para o nosso casamento, para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho. Amém? Ele é maravilhoso. E aí, em Romanos, capítulo 16, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta para a igreja de Roma, ele fala, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Eu sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. E eu fico imaginando como Priscila também teve que se expandir. Porque nessa época, a mulher ela não tinha muita visibilidade.
Imagine que na época do apóstolo Paulo, logo quando Jesus, né, depois da morte e da ressurreição de Jesus, onde a igreja primitiva ainda estava sendo estabelecida, Priscila era uma mulher que, junto com seu marido, precisou vencer muitos obstáculos para se fazer participante da obra de Jesus. E hoje a gente tem esse privilégio. A gente não precisa, pelo menos nessa barreira cultural, a gente não tem problema. Então, a gente é muito mais livre para operar as grandezas do Evangelho onde a gente estiver. Amém? E Priscila é um exemplo de trabalho em equipe. Ela trabalhava com seu marido Áquila para espalhar a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo e fundaram uma igreja na sua casa. Priscila e Áquila também ensinaram e prepararam Apolo para a obra de Deus. E veja só, Priscila precisou ser professora. Em alguns momentos a Bíblia relata que ela conhecia bem as Escrituras, a ponto de preparar, junto com seu marido, Apolo, que já era um homem culto, mas que precisou aprender sobre as Escrituras. E Priscila estava lá, manejando bem a palavra da verdade, instruindo outros, assim como eu e você, que maneja bem a palavra da verdade, que instrui outras mulheres, que levanta outras mulheres. Talvez Apolo tenha tido um alcance muito maior do que ela e o marido. Mas existe uma semente da vida deles sobre a vida, sobre o que Apolo fez. Assim como eu e você. Nós teremos sementes que nós teremos frutos que os nossos olhos não vão conseguir enxergar, mas estão lá acreditados a nós, porque nós investimos, muitas vezes no departamento infantil, lançando sementes no coraçãozinho das crianças, né? Como a Bíblia fala em João 15,16, Jesus dizendo, não foi vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vocês, para que vá e deem frutos, frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Então, tudo o que a gente faz, nós estamos semeando, nós estamos lançando sementes de frutos que permanecem. Com a nossa sabedoria, com a nossa integridade na palavra, através da nossa comunhão com o Espírito Santo. Sabe, como o exemplo do pulmão que eu dei no início, para a gente conseguir alcançar o nosso propósito pleno, eu preciso ter uma conexão com Deus, a sua palavra e o Espírito Santo, que vão me ajudar, que vão me fazer alargar essa visão, conseguir enxergar além dos meus olhos, além das circunstâncias naturais. Sabe, às vezes a gente hoje está inserido num cenário que parece que não tem muita perspectiva para frente, não. Mas eu decido crer, eu decido confiar na palavra, eu decido confiar nas promessas de Deus, eu decido confiar em um Deus que não falha, que assim como foi com essas mulheres, também é conosco. Amém? E por causa disso, eu vou alargando, aumentando a minha fé. À medida que eu me alimento da palavra, à medida que eu me encho do Espírito, eu vou aumentando a minha capacidade, eu vou ampliando a minha visão, eu vou conseguindo ir mais longe. Aleluia! É isso que Deus quer de nós, amadas. Ele não nos vê como fraquinhas. Não. Ele nos vê como mulheres fortes. Fortes em Deus, né? Sabe, não essa ideia que o mundo traz de que mulher é como os homens. Não. A ideia do que a Bíblia traz sobre mulher. Sabe que existe um papel para nós, existe um papel para os homens. E o nosso papel a gente precisa exercer muito bem, porque Deus confiou a nós. Sabe que tem habilidades que os nossos maridos não vão ter. Elas estão nas nossas mãos. Vocês já perceberam isso, casadas? Já perceberam que tem coisas que o nosso marido não consegue fazer, que Deus deu uma capacidade para você. Ontem a gente estava, inclusive, rindo lá em casa, na casa do meu pai. Meu pai estava procurando o controle da televisão. E aí esses meninos esconderam, achando que os meus filhos tinham escondido o controle da televisão. Eu já procurei em tudo, já procurei aqui, já procurei nas gavetas. Onde é que está esse controle? E diz ele que tinha procurado em tudo. Bem típico de homem, né? Procurei em tudo. Aí daqui a pouco vai eu e a menina que trabalha lá na casa dele. Aí ela disse,
Já olhou nessas gavetas? Já abri tudo. Ele já estava ficando estressado, porque ele queria assistir a TV sem nada. E nada, e achando que os meninos tinham escondido. Aí tá certo. Daqui a pouco, Wanda nem demorou muito. Na hora que ela abriu a primeira gaveta, olha o controle lá. Aí a gente, deu risada. Aí eu disse, meu Deus, eu achei que era só o meu, mas meu pai também. Né? Existem, amadas, e essas habilidades não são à toa. Tenha consciência de que a capacidade que Deus nos deu é para um propósito. E claro que cada uma vai ter mais habilidade em uma coisa do que outra, né? Por exemplo, eu não tenho habilidade de artes manuais, mas tem amigas que têm, né? Tem mulheres que têm habilidades manuais incríveis, né? Tem algumas que têm habilidade do falar, tem outras que já não são de falar muito, mas tem outras habilidades. Então, cada uma vai desenvolver uma habilidade mais do que outras. Mas a capacidade dessa mulher de Provérbios 31 está em nós. Sabe? E essa sabedoria. E aquilo que a gente não tem, mas precisa, a Bíblia diz, peça, que eu dou. Né? Peça sabedoria. Senhor, Salomão, ele precisava governar como rei e ele precisou escolher. E talvez ele podia escolher qualquer outra coisa, mas ele disse, eu quero sabedoria. E por causa da sabedoria, ele adquiriu tantas outras coisas. Um reino tão bem sucedido. Então, eu e você, a gente pede a Deus também sabedoria. Naquilo que a gente sente dificuldade de fazer. Espírito Santo, me ajuda, me dá sabedoria nisso aqui, né? Me dá sabedoria no falar, no agir, mas sempre lembrando, eu preciso expressar o amor de Deus. Eu sou uma agente de transformação na vida do meu marido, na vida do meu colega de trabalho, na vida dos meus filhos, na vida da minha amiga, né? Aleluia, glória a Deus. Então, a gente precisa mesmo se levantar em fé e ousadia e nunca deixar que o diabo roube essa confiança em nós. Hoje, o mundo fala que o mal do século é a depressão. E eu trabalho no ambiente de saúde e, realmente, eu começo a ver como as pessoas estão tão enredadas nessas questões da alma. E cada vez mais o Senhor vai me lembrando. E enquanto eu estava orando mesmo e pedindo ao Espírito Santo para trazer uma palavra para vocês, o Senhor foi me lembrando de quantas mulheres eu recebo lá no meu trabalho que usam medicamentos específicos para ansiedade e depressão. Inclusive, outro dia eu até compartilhei com Marina. Eu não costumo ficar diretamente no atendimento, mas nesse dia eu estava no atendimento. E aí, uma moça jovem, eu acho que ela tinha... Ela falou a idade dela, acho que era 34 anos. 34 era 36. Ela era mais nova do que eu. E aí, ela, agoniada, ela disse assim, eu estou sem meu remédio há 3 dias, eu estou praticamente sem dormir. Oi, aí me mostrou uma foto. Olha meu olho como estava. Quando ela mostrou a foto, o olho dela estava, na foto, bem inchadão. Ela disse, isso aqui é porque eu estava 3 dias sem dormir, eu não consigo dormir sem meu remédio. Aquela aflição, ela conversando, né? E aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, enquanto ela falava naquela agonia. E aí eu comecei a falar algumas coisas do Senhor para ela. Eu comecei a dizer assim, a Bíblia diz para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Sabia que existe um Pai que cuida de você? Existe um Deus que alcança o seu coração. E aí eu comecei a conversar com ela e ela disse, eu sou crente. E a minha filha já era até para eu ter morrido. Eu estou até melhor. E eu sei que é Deus mesmo operando um milagre na minha vida. Eu disse, que coisa boa. Pois então, comece a colocar em ação aquilo que você crê. Nos dias que você ficar sem remédio, não deposite a sua fé no remédio, não. Diga assim, Deus, agora é a hora que eu preciso ver o seu agir. Aí eu falei para ela, declara aquele salmo, em paz eu me deito, logo adormeço, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. E aí comecei a conversar com ela. E a fila lá, e eu conversando com ela sobre isso. E aí o Espírito Santo disse, ore por ela. Eu disse, eu posso orar por você? Ela disse,
Pode. E aí eu dei as mãos assim a ela, né? Eu tinha uma vidraça que nos separava, mas eu dei as mãos para ela por baixo. E aí comecei a orar por ela, e essa mulher chorava, chorava, chorava. E ela disse, não foi à toa que eu vim aqui. Eu precisava vir aqui para ouvir tudo que você me falou. E diariamente, tem pessoas que eu consigo ter esse acesso, tem pessoas que eu não consigo ter o acesso de falar tanta coisa como eu falei para essa mulher. Mas, diariamente, eu vejo pessoas, homens, mulheres, jovens, velhos, envolvidos nessas questões de alma, de depressão, de ansiedade. E o diabo, ele tenta roubar a nossa convicção. O diabo tenta ofuscar o nosso futuro com essas questões. Mas nessa noite a gente decide se levantar em fé. E dizer assim, eu decido. Sabe, amadas, porque tem coisas que Deus, ele faz por nós. Mas vai ter momentos que é a gente que precisa corresponder ao chamado de Deus. Não é verdade? Tem momentos que a gente vai precisar tomar uma decisão. Porque Deus está o tempo todo dizendo, ei, eu confio em você. Ei, eu já te dei a minha palavra. Como a gente leu lá em 2 Coríntios, eu já te dei a minha capacidade. Mas a gente também precisa ter atitudes que correspondam a esse chamado de Deus. Amém? Eu preciso tomar atitudes que correspondam a esse chamado de Deus na minha vida. Amém? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês mesmo. E eu sei que essas 4 histórias, de alguma forma, a gente pode trazer ensinamentos e aprendizados para a nossa vida. Mas, de tudo que eu falei aqui, guarda no teu coração. Existe uma capacidade que vem de Deus sobre você, para alargar a sua visão. Não se conforma com a circunstância que você está vivendo, mesmo que seja uma fase boa na sua vida. Porque eu sei que tem mulheres aqui que estão numa fase legal. Eu sirvo a Deus, meu marido serve a Deus, meus filhos estão na igreja, parece que está tudo bem, está tudo legal, mas existe mais. Diga, há mais de Deus para mim. Então, não se limita às circunstâncias que você está vivendo. Não se limita ao natural. Deus não nos chamou para sermos naturais. A gente está nesse mundo, mas não somos desse mundo. Amém? Nós estamos aqui como agentes de transformação. Assim como o nosso pulmão. O pulmão está lá para transformar gás carbônico em oxigênio, para retirar gás carbônico e dar oxigênio. A gente está aqui para trazer para esse mundo, para o nosso ambiente, o oxigênio dos céus, que é a palavra de Deus, que é a vida de Deus que flui em nós. Amém? Então, lembra lá, toda vez que você... Respira aí, bem fundo, vai. Respira. Toda vez que você precisar dar uma respirada assim, ou toda vez que o diabo tentar sufocar a sua fé, você dá uma respirada bem fundo. E aí você se lembra, Deus está alargando a minha visão. Deus está ampliando a minha capacidade. Aí você respira de novo e você começa a declarar a palavra a respeito daquilo que você está vendo. Mas que com o seu coração você crê diferente. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Aleluia, Deus é bom. Oh, Senhor, muito obrigada. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor faz infinitamente além do que nós pedimos, pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Pai, não é segundo a nossa capacidade, não é segundo o nosso conhecimento natural. Pai, não é segundo as nossas habilidades naturais, não é segundo o nosso dinheiro, não. A tua palavra diz que é segundo o teu poder que em nós opera. Pai, obrigada, porque essa capacidade vem do Senhor. E eu e as minhas irmãs, nós temos essa capacidade disponível para nós, essa capacitação disponível para nós. Oh, Senhor, obrigada, porque hoje é uma noite da gente alargar a nossa visão, ampliar o nosso entendimento.
Pai, realmente estender, conseguir fazer além das nossas forças, porque o Senhor nos capacita. Senhor, eu oro, Pai, por mulheres cada vez mais fortes. Pai, obrigada, Senhor, pela mente delas, guardadas pelo Teu poder. Pai, obrigada por mentes aqui, por corações. Oh, aleluia, mentes e corações aliviados pela paz que excede todo entendimento. Senhor, sobre essas mulheres, nós rejeitamos sinais de ansiedade, nós rejeitamos sinais de depressão, nós rejeitamos sinais de preocupação extrema. Oh, Pai, nós decidimos dizer hoje que nós lançamos sobre o Senhor toda ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, obrigada, Senhor, por visões ampliadas nessa noite. Eu creio, Pai, que cada mulher aqui, a começar de mim, Pai, porque o Senhor falou primeiro comigo. Ei, Carol, amplia a tua visão, amplia o teu horizonte, expande a tua capacidade para cumprir um propósito nessa terra. Oh, Senhor, e assim também será na vida de cada mulher nessa noite, Pai. Na vida de cada mulher nessa noite. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito. Pelo Teu Espírito, Senhor. Convencendo, trazendo convencimento dessa capacidade, dessa palavra, Senhor, na vida delas, em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: eu lanço sobre o Senhor as minhas ansiedades, porque Ele tem cuidado de mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O teu nome em grande